Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana Pereira e eu queria desejar boas-vindas na Semana do Processo Civil, em que eu vou mostrar para você quais são as estratégias que você vai ter que se utilizar para ser aprovado num dos concursos públicos mais concorridos do Brasil, que é o concurso de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Durante essa semana de inscrições para o TJ São Paulo, eu recebi inúmeras perguntas dos meus alunos e eu vou aproveitar aqui agora para esclarecer algumas dúvidas de vocês. A primeira dúvida é: professora, por que o cargo de escrevente técnico judiciário de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é muito concorrido? Então nós temos alguns atrativos para você que deseja concorrer a esse cargo. Em primeiro lugar, é um concurso público que ele exige que o candidato tenha apenas o ensino médio completo. Então, não há necessidade de ser formado no ensino superior para ser escrevente técnico judiciário. Em segundo lugar, o salário de escrevente técnico judiciário, ele é muito atrativo. Por que ele é atrativo? Eu fiz até algumas anotações para não esquecer aqui os valores com base no salário de 2018. Então, você que vai ser escrevente técnico judiciário, você vai ter um salário bruto que gira em torno de R$ 6.300 bruto. Por quê? O salário base em torno de R$ 1.900. Eu tenho uma gratificação em torno de R$ 2.800. Você vai ter auxílio transporte. Aí depende da quantidade de dias trabalhados, mas em torno de R$ 180. Auxílio alimentação, em torno de R$ 1.000. Auxílio saúde, de R$ 300 a R$ 400. Então, o salário bruto, ele gira em torno de R$ 6.300, com desconto R$ 5.300, sem contar a eventual gratificação que você possa ter. Se você tiver ensino superior, você vai ter uma gratificação e o seu salário vai aumentar por isso. Em terceiro lugar, você vai ter a garantia de que você tem um cargo público e você vai ter uma estabilidade por exercer a esse cargo público. E esse cargo público, ele é de extrema responsabilidade. E eu entendo que você vai, além de tudo isso, além de ter um salário digno, que você vai poder ajudar você, a sua família, você também vai exercer uma função muito relevante para a sociedade. Porque o escrevente técnico judiciário, ele é o principal auxiliar do juiz na condução do processo. Então, você quer gratidão maior do que você poder trabalhar em um trabalho que vai ser relevante para a sociedade, você vai colaborar com a sociedade, você vai ter um bom salário, você vai ter estabilidade. Então, por isso que esse cargo ele é muito concorrido. Para você que é meu aluno, para você que está estudando, você sabe que a preparação para o concurso público, ela exige tempo. Então, não é do dia para a noite que você vai estar preparado. E nós sabemos que o concurso de escrevente técnico judiciário, ele é realizado pelo TJ de São Paulo periodicamente. Então veja, é muito importante que neste momento dessa semana do processo civil, você entenda que nós não temos uma prova marcada, nós não temos um edital previsto, mas pelo histórico do TJ São Paulo, nós sabemos que em 2019 já é possível que o próximo concurso ele seja publicado. E a tendência e a tradição do TJ São Paulo é que saiam 2 concursos, um atrás do outro. O primeiro para comarcas do interior e depois da capital, ou vice-versa. Então, quando abre o concurso de escrevente técnico judiciário, você vai ter aí 2 provas, 2 oportunidades para ser aprovado. E eu falo que a grande bênção na vida do concurseiro é poder se preparar e estudar antes do edital estar aberto. Porque veja, quando o edital abriu, é possível se preparar, é possível estudar? Sim, eu já tive alunos que passaram estudando apenas no período do edital por volta de 3 a 4 meses. Ocorre que isso não é a regra, isso é exceção. Por quê, professora? Será que eu sou burro? Não, claro que não. O edital de escrevente técnico judiciário é um edital extenso, então você precisa estar preparado em todas as matérias.
português, matemática, e aí você vai se preparar para as matérias básicas. E ainda que você não tenha ensino superior, você não cursou direito, por exemplo, você pode prestar essa prova, mas você vai precisar ter noções básicas do direito. Então, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, processo civil, são matérias que, ainda que você nunca tenha estudado, se você não é advogado ou bacharel em direito, você vai precisar se preparar e estudar. Mas isso não tem problema nenhum. E aí é que eu falo da grande bênção, porque hoje você está tendo uma oportunidade de visualizar um objetivo de vida, algo que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Se você não está contente com a situação, com a condição que você está hoje, e você vai ter um tempo para se preparar. Então, nós temos vários métodos de estudo, vários modos de estudar. Cada aluno vai reconhecer no seu método aquilo que lhe é mais favorável. Só que 3 premissas básicas você não pode se esquecer. É um objetivo que é um objetivo grande, e isso você, como qualquer coisa na nossa vida, a gente não conquista da noite para o dia. Então você precisa de um tempo de preparação, e hoje você está ganhando essa oportunidade de saber que existe um concurso público que vai abrir, que é o concurso dos seus sonhos, e que você tem a oportunidade de estudar com o tempo necessário para você estar 100% preparado e correr o seu edital de cabo a rabo, de ponta a ponta, ok? Então, essa é uma questão muito importante. Você está tendo a oportunidade de conhecer estratégias, e aí você vai reconhecer quais são as melhores estratégias para você. E aí, a outra forma de estudar é quando o edital abrir. Então, hoje você está tendo um tempo para começar a se preparar e criar uma base que vai ser fundamental na sua preparação, porque o concurso público é uma escada. Então, você entra numa fila quando você começa a estudar e você vai subindo degrau por degrau e vai chegar o momento da sua aprovação. Não tem erro, não tem jeito de não ser aprovado se você não desistir. É claro que se você desistir, você não será aprovado, mas se você seguir algumas regras fundamentais, e aí você vai escolher qual é o seu estilo de estudo. Não posso trazer uma regra que fala, olha, é assim, cada aluno tem o seu melhor método. Então tem alunos que só ouvem aulas, outros alunos, eles precisam ouvir, depois sentar e estudar. Tem alunos que estudam só por exercícios, alunos que dividem, que é o método que eu acho mais adequado, que é teoria mais exercícios. Então, você vai descobrir aos poucos qual é o melhor método, mas para isso você precisa começar, e aí vai chegar o dia da sua aprovação. Não tem erro, não tem jeito de errar, você vai ser aprovado. Por que o cargo de escrevente técnico judiciário ele é muito atrativo? Ele tem um salário muito bacana, como eu disse para vocês. Em 2018 gira em torno de R$ 6.300 bruto. Você ainda pode ter algumas gratificações, você vai ter a estabilidade do concurso público e ainda você vai poder desenvolver uma atividade relevante. O escrevente técnico judiciário é o principal auxiliar do juiz na condução do processo. Por isso que, para ser escrevente, você precisa aprender as regras do processo, as regras processuais. Eu vou ensinar para você o processo civil, e aí você vai aprender o processo civil numa linguagem mais simplificada, e com absoluta certeza você vai gabaritar a matéria, e isso vai garantir você estar classificado dentre os primeiros lugares. Muita gente acaba deixando a matéria de lado por entender que a matéria é muito extensa, não vai dar tempo de estudar, mas esse não é o meu aluno, porque o meu aluno se prepara com antecedência, o meu aluno realiza exercícios, o meu aluno assiste videoaulas, assiste audioaulas, e ele se prepara por completo, e ele com certeza vai gabaritar processo civil. E hoje eu já vou mostrar para você como é que você vai fazer isso. Eu vou provar para você que aquilo que eu trabalhei nas aulas com os meus alunos de todos os concursos passados de escreventes técnico judiciário foi aquilo que caiu na prova. Professora, vira e mexe tem uma questão, que é aquela questão que o professor fala, poxa, deveria ter sido anulada, não foi, o examinador aqui ele foi confuso, essa questão não está correta. E aí, o que eu faço com essas questões?
Nada, isso não importa. Você vai aprender que 90% da sua prova, ele vai cair aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu vou passar para você. Às vezes, uma ou outra questão fora da curva, ela já está nos nossos cálculos, ela já está prevista. E o meu aluno preparado, ele jamais vai ser derrubado por uma questão assim. Então, fique tranquilo. Por isso que nós temos que estudar com estratégia, porque o professor ele já analisou todas as provas anteriores, o professor ele tem experiência para passar para você o conteúdo e qual é o melhor método para aprender a sua matéria. É muito importante que você não se esqueça que o estudo ele deve ser feito por você de forma global. Então, você precisa estudar processo civil? Precisa, mas você pode deixar de lado uma matéria que você não gosta, uma matéria que você entende que você não tem tanta habilidade? Claro que não. Se está escrito no edital que você tem que aprender português e matemática, eu nunca vou aprender matemática, eu nunca vou aprender português, eu nunca vou aprender processo civil. Essa frase não pode existir no vocabulário do aluno, que é aquele vencedor, que ele sabe qual é o seu objetivo. Qual que é o tempo de preparação? Não existe um tempo correto. Cada aluno tem o seu tempo, então não se esqueça disso. O concurso público é um objetivo, então não demarque um tempo. Olha, se eu não passar em 6 meses eu vou desistir. Não faça isso com você. A partir do momento que você for aprovado, for nomeado, você vai exercer essa função de confiança com maestria, eu tenho certeza, você vai ter esse cargo para o resto da vida. O concurso público ele traz, além de tudo, a estabilidade que nós não temos no setor privado. Então você não pode colocar um tempo para que você realize ou não esse objetivo. É um objetivo de vida. Esse tempo você vai lá na frente perceber que foi um curto tempo que você passou e que aquilo foi necessário para a sua aprovação. E cada um tem o seu tempo, não tem o tempo correto. Então, nunca estabeleça tempo. Estabeleça metas, estabeleça estratégias. Acorde todos os dias lembrando qual é o seu objetivo, aquilo que você deseja mudar na sua vida e mudar na vida das pessoas que você ama, que com absoluta certeza você vai ter o sucesso que eu estou prometendo para você. Basta você se dedicar, você ter habitualidade. O concurseiro ele tem que se comparar com um atleta. Você acha que aquele atleta que a gente assiste lá nas Olimpíadas, ele vai decidir naquele dia a medalha para o Brasil? E uma das modalidades que eu adoro assistir, como a ginástica olímpica, você acha que aquele atleta, ele se preparou durante 3 meses? Não, é uma vida dedicada ao esporte. É claro que nós temos estratégias. Nos 3 meses antes da prova, edital aberto, a gente vai intensificar os estudos, a gente vai focar naquilo que é mais importante, segundo o histórico das provas. Mas ocorre que não são 3 meses de preparação que vai definir a sua aprovação ou não. É claro que eu já tive alunos que se prepararam, sim, apenas 3 meses e foram aprovados, sim, existe. Mas nós não podemos contar com a exceção. Então, por isso que hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um método de estudo que você, trabalhando diariamente, e aí você não pode medir esforços para conquistar o seu sonho, você vai alcançar o seu objetivo final, que é a aprovação. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, eu tenho certeza absoluta do que eu estou te falando. Eu vou poder colaborar com você com a matéria Processo Civil, que é uma das matérias mais importantes desse concurso, porque muitos alunos acabam deixando de lado pelo conteúdo ser extenso. E esse é o grande erro do concurseiro. Então, o meu aluno, aquele que estuda Processo Civil, ele garante no mínimo aí 7 pontos na frente dos demais candidatos. Se você já estuda para concurso público, você sabe que às vezes 1 ponto, 2 pontos faz uma enorme diferença na sua aprovação. Então, não se esqueça disso. Processo Civil vai ser o seu pulo do gato e eu vou ensinar aqui nessa semana como é que você vai fazer para se preparar com essa matéria, que não é difícil. Muitos alunos depois vêm me relatar: professora, me apaixonei, fui aprovado, inclusive agora entrei na faculdade de Direito. Vai acontecer isso com você.
Não tenha na sua vida uma objeção, eu não vou conseguir ser aprovado. Isso não existe. Todos nós nascemos capazes de aprender aquilo que a gente quiser. Uns vão ter mais dificuldade do que outros, claro, tem alunos que têm mais facilidade para a área de humanas, outros para a área de exatas, mas não interessa que eu não tenho facilidade para a área de exatas. O meu objetivo é ser escrevente. Para isso eu preciso aprender matemática e eu vou aprender, eu vou me esforçar. E matemática, às vezes que aquela matéria que você tem mais dificuldade é aquela matéria que você vai virar um craque. Então você não precisa ser o Einstein para ser aprovado, basta você saber aquilo que você quer. Então coloque esse desejo no seu coração e acorde todos os dias e batalhe e lute todos os dias pela sua aprovação. Professora, chega de falar, vamos embora falar de processo civil? Vamos! O que você precisa estudar em processo civil para ser aprovado? Então, nós temos um Código de Processo Civil, a Lei 13.105, e dentro do Código de Processo Civil, você vai precisar estudar alguns artigos que estão indicados no seu edital. Além do Código de Processo Civil, nós precisamos estudar duas leis especiais, que é a Lei do Juizado Especial Civil Estadual, que é a Lei 9.099, e a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153. Então, eu fiz para você, eu vou colocar aqui qual é mais ou menos o mapinha das matérias que você precisa estudar. Então, dentro do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que eu falei para você, nós vamos estudar os temas impedimento e suspeição, artigos 144 até 148, auxiliares da justiça, um deles é você, artigos 149 até 155, os atos processuais, artigos 188 até 275, tutela provisória, artigos 294 até 311, depois a gente estuda o procedimento comum, artigos 318 até 512, depois do cumprimento de sentença, 513 até 538, e depois dos recursos, artigos 994 até 1026. Se você nunca estudou processo civil, você vai lá no site do Planalto, baixa a Lei 13.105, que é chamado do novo Código de Processo Civil, e o que você vai fazer? Dentro desse código, que nós temos lá mais de 1000 artigos, você vai separar esses aqui, que são os artigos que você precisa estudar. Então, esse é o principal, o primeiro material de estudo e o principal que você deve ter em suas mãos. Depois você continua lá no site do Planalto e aí você vai atrás da Lei 9.099 de 95, artigos 3º até 19. Então, somente esses artigos a gente estuda, e o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei 12.153 de 2009, artigos 1º até 29. Eu falo para os meus alunos que juizados especiais são duas leis que nós temos que estudar, só que são poucos artigos. Então, eu preparo os meus alunos para saber de cor todos os artigos das leis especiais. E aí eu te digo por quê. De 7 questões de direito processual civil, nós temos uma tendência de ter 2 questões sobre juizados. Então, uma sobre a Lei 9.099 e uma sobre a Lei 12.153. Então, o meu aluno que está preparado para todos os artigos, ele simplesmente já sai garantindo 2 questões. Depois nós vamos ter mais 5 questões que vão se dividir aí dentro do processo civil. E dentro dessas 5 questões, eu tenho um mapa da prova. E esse mapa da prova vai fazer com que eu leve você à sua aprovação quando você estuda exatamente aquela tendência da banca e aquilo que vai cair. Quando a gente tem o tempo de preparação, nós vamos cobrir o nosso edital inteiro, de ponta a ponta. E aí, quando o edital é aberto, nós vamos focar naquilo que vai ser cobrado na sua prova, segundo todo o histórico e análise das bancas anteriores. E aí você vai ter uma preparação completa. Então, não se esqueça disso. É uma grande bênção a oportunidade que você está conhecendo hoje, que é uma oportunidade de prestar um concurso de escrevente técnico judiciário e a oportunidade de estudar sem ter edital aberto, com o edital anterior recente do ano de 2018, que a gente pode ter como base para fazer o nosso planejamento de estudos. O ideal é que você estude todas as matérias ao mesmo tempo e o seu edital de ponta a ponta.
Na prova anterior, esses são os temas que foram cobrados. E aí veja, todos esses temas, eles foram trabalhados por mim em todas as minhas aulas. Você pode ter acesso lá ao meu site a inúmeros depoimentos dos alunos que estudaram pelas videoaulas, estudaram pelas apostilas e todos eles gabaritaram o processo civil, porque todos, sem exceção, todos esses tópicos estavam na minha apostila e no caderno de exercícios. E os exercícios, eles são parte fundamental na sua aprovação. Então, olha o que o examinador cobrou. Uma questão de auxiliares da justiça. O que ele cobrou? A atividade do escrevente ou chefe de secretaria. Em toda a aula a gente bate isso e eu vou mostrar para vocês como é que eu ensino auxiliares da justiça hoje. Juizado Especial Civil Estadual. Caiu uma questão, que nem eu falei para vocês, nós estudamos aqui dos artigos 3º até 19. Então, Juizado Especial Civil, você vai estar 100% preparado. Nós vamos estudar e decorar e entender todos os artigos e não vai ter como você errar. Dentro de atos processuais, que é um tema importantíssimo, caiu uma questão de suspensão dos prazos. Eu vou mostrar para você que isso estava no meu material, estava na minha apostila e como é que foi que o examinador cobrou isso na prova. Bom, Juizado Especial da Fazenda Pública, como eu disse para vocês, uma questão sobre esse tema também. Dentro do procedimento comum, caiu improcedência liminar do pedido. O meu aluno sabe que eu sempre bati nesse tema. Em todas as aulas eu estudo, eu ensino para vocês e claro, estudo porque dar aula, ser professor, então ensinar é aprender duas vezes. Então toda aula eu bato nesse ponto e isso também caiu na prova. Tutelas provisórias. Tutelas provisórias é um dos temas que os meus alunos acham que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Todo meu aluno acerta a questão de tutela provisória. Não tem erro, a gente tem uma fórmula para aprender tutela provisória. Basta você ter acesso à apostila, ter acesso a uma audioaula e depois você sozinho se dedicar um tempo para estudar, para decorar e aprender aquilo que eu vou ensinar para você. Bom, como sempre, uma questão de recursos. Eu sempre bato nesse ponto. Vai cair uma questão de recursos. Também é um tema relativamente curto e nessa prova, nessa última prova, caiu disposições gerais dos recursos. É um tema que sempre está na reta final, que sempre está no aulão, porque é uma tendência do nosso examinador cobrar uma questão de disposições gerais dos recursos. No concurso anterior, também caiu recursos, só que aí o tema foi agravo interno. Todo meu aluno sabia o que era agravo interno, sabia o procedimento e sabia que ia cair uma questão nesse sentido. Caiu, o aluno acertou e gabaritou. Vamos lá. Olha só. Opa, segura aí. Vamos lá. Método da aprovação. O meu passador de slides, ele falhou, mas eu vou passando aqui para vocês através do notebook. Qual que é o método da aprovação? Algumas coisas eu já fui falando para você ao longo das aulas e esse método da aprovação você vai usar tanto em processo civil, mas você pode usar para estudar todas as matérias. Então aqui eu estou nessa primeira aula, exclusivamente nessa aula, porque depois a gente vai falar só de processo civil, eu estou dando um direcionamento para você, como você vai montar o seu planejamento de estudos de acordo com a rotina, de acordo com a sua realidade, sem muito lá ao céu e sem muito lá no inferno, porque você não consegue cumprir um planejamento de estudos que seja muito rígido durante muito tempo. Você vai ficar esgotado, você precisa manter as suas atividades normais, você precisa trabalhar, você precisa cuidar do seu lazer, você precisa cuidar da sua família. Então, cada pessoa deve fazer o seu próprio planejamento de estudos, desde que ele não se esqueça dos itens essenciais que eu vou passar para você, de acordo com o tempo que você tem disponível. Então vamos lá. Onde que você vai estudar? Você vai reservar um local na sua casa, um cantinho, não precisa ser um escritório lindo, maravilhoso. É uma mesinha com uma cadeira confortável, no lugar que você se sente bem e ali você vai deixar separado todo o material que você precisa para ser aprovado.
E aí eu já dou uma dica para vocês. Não adianta ter 5 apostilas de matemática, 5 de processo civil, 5 de processo penal, 5 de português. Escolha uma, aquela que você mais se identifique com aquela linguagem e fique com aquela linguagem do começo até o final. É assim que o seu cérebro vai ter mais facilidade de armazenar as informações. Um monte de apostila, um monte de material só serve para deixar a gente desorganizado e maluco. Então, nesse cantinho, você vai deixar um material de cada matéria. E é esse material que vai ser seu filho de hoje até o dia da sua aprovação. De preferência, estude num lugar arejado, iluminado e em silêncio. Se possível, não fique de costas para a porta, porque o senso de segurança, ele mantém-se alerta e inconscientemente você se distrai. Então, quando você está de costa para a porta, inconscientemente, você pode se distrair. Então, procure colocar a sua mesinha de frente para a porta e não de costas, para que inconscientemente você não fique em sinal de alerta e que facilite a sua concentração nos seus estudos. Que horas que você vai estudar? Aí depende da realidade de cada um. Eu não posso trazer uma fórmula mágica aqui, mas eu posso dizer para você o seguinte: é o seu objetivo de vida, é aquilo que você mais quer. Então você não pode poupar de esforços para conseguir. Se você precisar todo dia acordar uma hora mais cedo do horário que você está acostumado a estudar, você vai fazer isso e você vai dedicar essa hora para estudar. Então, você se prepara para acordar 1h15, 1h30 antes, você se arruma rapidamente e você senta no seu cantinho e começa a cumprir o seu planejamento de estudos. Então você vai dedicar diariamente, de segunda a sexta, um horário, no mínimo de 1 hora, em que você vai estudar 2 matérias por dia, você vai dividir no seu plano de estudos. É claro que quem tem mais horas também pode montar incluindo no seu horário mais horas de estudos, mas cada um tem uma realidade. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas não pode parar de trabalhar para estudar e nem deve. É possível passar. Eu tenho inúmeros alunos que passaram trabalhando, estudando, cuidando da família. Isso não é uma objeção. Então você vai separar 1 hora, você vai fazer um esforço extra e nessa hora você vai estudar todos os dias com habitualidade. A partir de 21 dias, o seu corpo já vai estar acostumado com aquele hábito. Isso não vai ser difícil. E você vai acordar de manhã e a primeira coisa que você vai pensar é: qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Então, aonde que a Juliana quer chegar? E o que ela precisa cumprir de metas para chegar nesse objetivo? Então, acordar 1 hora mais cedo, se é o único horário que você tem disponível, isso não vai tirar a sua saúde. Fique tranquilo, o nosso corpo ele vai se acostumar aos poucos com um número menor de horas dormindo, você vai ficar um pouquinho mais acordado e durante esse período de estudos, você pode até estabelecer um período de descanso, sabe? Domingo não vou estudar. Isso funciona também? Funciona, mas cada caso é um caso. Eu estou trazendo para você um método de aprovação sem edital aberto, quando a gente tem tempo para montar o nosso planejamento de estudos e seguir ele do começo ao final. Bom, você vai, então, definir um tempo livre para estudar. Você sempre vai estudar nesse horário programado. Se você estiver cansado, muito cansado, tire alguns minutos para dormir e retome logo o seu planejamento. Após 21 dias, o seu organismo naturalmente vai se acostumar com esse hábito na sua vida. Se necessário, utilize métodos de concentração. Aí cada aluno tem o seu, como por exemplo, música clássica. Então tem aluno que estuda ouvindo música clássica. Eu, sinceramente, prefiro o silêncio absoluto, mas cada pessoa tem um método. Então você procure aí no Google como os métodos de concentração. Procure sites especializados de confiança e adote métodos de concentração como a meditação, por exemplo. Use roupas confortáveis. Se você tem um planejamento de mais de 1 hora, levante de hora em hora para alongar.
tome bastante água, alimente-se bem, durma menos e utilize uma agenda diária para conferir e anotar as metas. Essencial. Faça o seu planejamento e depois a agenda diária. Anote todo dia. Hoje eu estudei esse tópico de matemática. Hoje eu estudei esse tópico de processo civil. Isso vai ser fundamental para a revisão e é fundamental na sua aprovação. Não tem alternativa. Bom, seguindo, faça destaque só com marca-texto amarelo, que é a cor da atenção. Utilize aquele mantra poderoso que eu falei para você. Eu vou gabaritar processo civil, eu serei aprovado, dentre outros mantras poderosos que você pode ter. Anime-se com alguma música que te faça feliz e tenha o hábito da leitura diária. Utilize métodos de conceitos, criando um padrão de respostas, como por exemplo, o que significa um ato processual? Quais são as principais características dos atos processuais? Onde eles se aplicam? Quais são os pronunciamentos do juiz? Quais são os atos, quais são os prazos do juiz? Isso você pode fazer com a utilização do método de flashcard. Você anota a pergunta de um lado e a resposta do outro. E isso vai facilitar muito os seus estudos depois. Se tiver uma religião, pratique e faça pelo menos uma caminhada diária de 30 minutos. Então, se você vai para o trabalho de determinada forma, você pode correr ali um tempo para ir a pé. Isso vai fazer muito bem para você, para a sua memória, e isso vai facilitar também os seus estudos. Bom, crie o hábito da leitura diária de pelo menos 5 artigos do Código de Processo Civil sem compromisso. Então é muito importante que você entenda que, professora, tudo bem, eu vou estudar 1 hora por dia. Eu quero que você estabeleça 1 hora por dia para você estudar todos os dias de segunda a sexta naquele determinado horário. Só que 1 hora por dia, muitas das vezes ele vai ser pouco. Então você vai usar todo o seu tempo livre para estudar. Como assim? No trânsito, no metrô, se você faz 1 hora de almoço, você vai fazer meia hora. Nessa meia hora você vai revisar, você vai fazer questões, você vai fazer exercícios e você vai viver 24 horas por dia com aquele objetivo, que é o objetivo da aprovação. Então, todo o tempo que você tiver disponível, você vai pegar e vai fazer a leitura da lei seca, vai fazer exercícios e vai te utilizar qualquer janelinha que você tiver no seu dia para complementar aquele estudo diário. Antes de começar a estudar, procure dedicar os primeiros minutos para a leitura da lei seca quando você for estudar matéria jurídica. Eu vou mostrar para você hoje que em processo civil, 95% das questões, letra da lei. Encerre o edital do seu concurso, ele deve estar sempre ao seu lado para você ter a noção do quanto você já estudou. Isso é muito importantíssimo, muito importante, estudar o seu edital de ponta a ponta. Seguindo aqui, como é que você vai fazer revisão e por que a revisão é importante? A revisão é um período que você vai separar no seu estudo para você relembrar as matérias anteriores que você vem estudando. Então, vamos imaginar, direito processual civil. Hoje eu estudei tópico 1, impedimento e suspeição do juiz. A semana que vem eu vou estudar tópico 2, auxiliares da justiça. Antes de estudar auxiliares da justiça, eu vou dar uma batida de olho naquele tema que eu estudei a semana passada. Para quê? Para eu reforçar a minha memória, para que eu não esqueça. Isso é científico. Nós perdemos... a cada dia que passa, a gente perde um percentual de memória daquilo que a gente estudou e não revisou. Então, muitos alunos acham que a revisão é perda de tempo. É totalmente o contrário. Revisar é ganhar tempo, porque aquilo que você não revisa, você vai ter que estudar tudo de novo e você vai perder todo aquele tempo precioso que você dedicou para estudar aquele determinado tema. Revisar é importantíssimo. Adote o método de revisão que você mais ache adequado, faça pesquisa sobre isso. Eu ensino a técnica de 24, 48, uma semana e depois mês a mês até passar. Então, eu estudei hoje 24 horas depois. Então, um dia depois eu dou uma batida de olho naquele tema. 2 dias depois, 48 horas depois, eu dou mais a segunda batida de olho. Depois eu vou bater o olho 7 dias depois e depois de 30 em 30 dias até a sua prova. Revisar não é estudar tudo de novo. Revisar é bater o olho para reforçar a sua memória. Isso é importantíssimo. Como que você não deve estudar?
Não estuda desanimado, com sono, sem concentração, sem motivação, porque outra pessoa quer. Você tem que estudar por você. Eu quero, esse é o meu objetivo de vida. Eu não vou escutar vozes aí do além que vão me tirar fora do meu foco, que vão falar que é impossível, que eu não vou passar. Esquece isso. Então, coloque essa meta para você e saiba que é só você que pode fazer algo para mudar a situação que você está hoje. Então, só você pode sentar, estudar e ser aprovado, e depois quem vai colher os frutos dessa aprovação também vai ser você. Como que você vai estudar processo civil? Como que você vai estudar CPC sem frescuras? Para facilitar os seus estudos, eu utilizo uma técnica de estudo que é chamada técnica de estudo em camadas, onde eu apresento para você primeiro uma introdução e a estrutura do tema que vai ser estudado, e aí, depois que você aprende a estrutura, a gente vai adicionando detalhes, então o estudo mais detalhado, ou seja, em pouco espaço de tempo, você vai do básico ao avançado. Então você vai começar estudando comigo tutelas provisórias, que talvez hoje você nem saiba o que é isso. Você vai aprender o que é uma tutela provisória, depois você vai aprender quais são os tipos de tutela provisória, quais são as regras do Código de Processo Civil para cada tipo, então quais são as decisões do juiz para esse tema. Em pouco espaço de tempo você vai do básico ao avançado. Basta a gente estudar em camadas. Primeiro eu coloco no meu cérebro um mapa daquela introdução e aí dentro desse mapa a gente vai adicionando detalhes e você vai ficar expert em tutelas provisórias, em atos processuais, em CPC, num período de tempo pequeno, e aí depois você vai batalhar com a revisão para ser aprovado no seu concurso. O nosso objetivo não é aprofundar a matéria, não é ser a maior autoridade do Brasil em processo civil. Aqui nós estamos com o objetivo de ser escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Então, nós vamos estudar processo civil para estar preparados para essa prova e depois você vai batalhar no seu dia a dia, você vai ter uma base para ser escrevente no seu dia a dia. E aí, se você amar processo civil, depois que tiver aprovado, aí você pode se aprofundar, fazer direito, se você ainda não fez, fazer pós-graduação, mestrado, como eu fiz. Mas o meu objetivo aqui é preparar para você para gabaritar processo civil e ser aprovado no concurso de escrevente técnico judiciário. Então a gente vai estudar os temas direto ao ponto, aquilo que o examinador vai cobrar na sua prova. Vamos agora a um exemplo de uma aula em que eu aplico essa técnica de estudo em camadas. Então olha só, vamos imaginar que nós vamos estudar o tópico hoje, atos processuais. Então o que eu ensino para você? Primeiro esse mapinha. O que é um ato processual e como o Código de Processo Civil ele vai dividir esse tema. Então, primeiro nós vamos estudar a forma, o tempo e o lugar dos atos processuais. Dentro da forma, tempo e lugar, nós vamos estudar primeiro a forma. Dentro da forma eu vou ensinar para vocês disposições gerais, prática eletrônica dos atos processuais. Nós vamos estudar os atos processuais das partes do juiz e do escrivão ou chefe de secretaria. Depois de estudar a forma, nós vamos estudar o tempo e o lugar dos atos processuais. Então, qual que é a forma que um ato processual deve ser realizado? Então, obrigatoriamente, professora, todo ato tem que ser por escrito. Aí nós vamos aprender qual que é o tempo, o prazo para que as partes, para que o juiz, para você que vai ser escrivão ou chefe de secretaria, você realize os atos processuais. Depois nós vamos aprender qual que é o lugar para a realização dos atos processuais. Então o ato processual pode ser realizado só na sede do juízo, ali onde o processo está correndo, ou excepcionalmente eu posso realizar um ato processual de um processo que corre aqui e um ato processual que é realizado por outro juízo, por outra comarca. Dentro de forma, tempo e lugar, aí depois nós vamos estudar os prazos processuais. Dentro dos prazos processuais, nós vamos estudar as disposições gerais e depois a verificação dos prazos e as penalidades para quem não pratica o ato processual no prazo que a lei determina.
Dentro desse tema, a gente estuda. Bom, professora, então dentro do processo tem prazo. Aquele que não realiza o ato processual naquele prazo que a lei determina, qual é a penalidade que o próprio processo vai colocar para ele? Então, nós vamos estudar o processo fazendo uma analogia aqui com o jogo de futebol. Eu tenho o juiz, tenho as partes. Uma galera para cá, outra para cá, e todo mundo tem que seguir regras para que o processo, para que o jogo de futebol ele chegue ao seu final. Então tem o tempo, tem as jogadas, tem os cartões amarelo, cartão vermelho. O processo é isso. Nós vamos estudar qual é a regra do jogo, qual é a regra do processo. Dentro de atos processuais, depois de estudar forma, tempo e lugar e todos esses tópicos que estão dentro desse tópico, a gente vai estudar a comunicação dos atos processuais. Então, como que o ato processual que acontece dentro do processo, ele é comunicado com as partes do processo, é comunicado com o perito que eventualmente esteja participando, que é comunicado com o auxiliar da justiça, que é comunicado com outro juiz ou outra comarca. E aí, dentro da comunicação dos atos processuais, nós vamos estudar regras específicas da citação, das cartas e das intimações. Aí, veja, depois que nós estudamos essa parte de atos processuais, que é aquilo que o TJ vai cobrar, aí a gente vai estudar também tutelas provisórias, procedimento comum, recursos e juizados. Aqui eu trouxe um exemplo dos atos processuais. Então, primeiro eu ensino para você essa introdução. Depois de você entender essa estrutura, aí a gente vai analisar artigo por artigo e aquilo que o examinador ele vai cobrar na sua prova. Na prova anterior, dentro de atos processuais, o examinador cobrou 2 artigos que todo mundo que é meu aluno sabe que eu digo assim na aula. Pessoal, artigos 214 e artigos 215, atenção, isso despenca em prova. O que foi que o TJ São Paulo cobrou na prova da VUNESP, na última prova da VUNESP, de escrevente técnico judiciário? Exatamente uma questão que versava sobre a suspensão de prazos dentre os artigos 214 e 215. Então, todo meu aluno acertou essa questão. Porque eu falei, eu expliquei, ele fez exercícios, inúmeros exercícios, ele acabou memorizando essas regras e foi o que o examinador cobrou na prova. Eu vou mostrar para você agora como que isso vai ser cobrado de você. Olha só, vamos imaginar que nós estamos na aula de atos processuais e eu falo para você agora, atenção, vou ensinar para vocês os artigos 214 e 215. O processo, depois que ele começa, ele segue por impulso oficial. E aí serão realizados atos processuais. Só que existe um período dentro do curso, dentro do ano que vai correr o processo, que os prazos processuais, eles podem ficar suspensos. E quando o processo está suspenso, o ato processual ele não pode ser realizado. Isso é exceção e eu vou mostrar agora para vocês. O artigo 214 do Código de Processo Civil, ele fala que durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, primeiro, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, que são citação, intimação e penhora, e a tutela de urgência. Então, veja, o processo ele não pode parar, só que durante as férias processuais e nos feriados, aqueles atos processuais, eles ficam suspensos, com exceção de alguns atos que a lei fala, isso é urgente, isso nunca se suspende, nem durante o período de férias forenses. Qual que é o período de férias forenses? Então, o novo CPC, ele diz que entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, os atos processuais não serão realizados porque nós estaremos durante o período de férias forenses. Ocorre que existem alguns processos e alguns atos processuais que são urgentes e esses nunca podem parar. Quais são esses que não podem parar? O artigo 214 ele fala, artigo 212, parágrafo 2º, citação, intimação e penhora e tudo que se referir à tutela de urgência, que são aqueles pronunciamentos que o juiz ele deve proferir urgentemente
porque há uma grande probabilidade de aquela decisão, se ela não for preferida naquele momento, ela pode ocasionar um risco, um dano irreparável à pessoa. Então, os atos urgentes não podem parar durante os períodos de férias forenses e feriados. Regra geral, os atos processuais, eles só se realizam em dias úteis, com exceção daqueles dias não úteis, sábados, domingos e aqueles dias declarados por lei como feriado e no período de férias forenses. O artigo 215 vai complementar a regra, ele diz assim: processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Então, esses procedimentos, aqui nós falamos de alguns atos processuais que são praticados mesmo no período de férias forenses e feriados. Aqui eu estou falando de processos, de procedimentos que não param durante as férias forenses, porque a própria lei fala, esses não podem parar, esses são urgentes. Quais são eles? Inciso 1, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso 3, os processos que a lei determinar. Então, todo procedimento de jurisdição voluntária, conservação de direitos, alimentos e remoção ou da ação de tutor ou curador, esses não param durante as férias forenses, porque a lei já está falando, esses são urgentes, esses não podem parar. Na sua prova, na sua aula, eu vou mostrar para você esse slide, que é justamente um resumo dos artigos 214 e 215. E aí eu falo para você, esses artigos são essenciais. Isso aqui pode cair na sua prova, é uma tendência da banca VUNESP. E é nesse artigo que você vai apegar e você vai ter mais atenção. Então, como é que a gente resume esses dois artigos? Durante as férias e feriados não se realizam atos processuais, salvo as exceções, citação, intimação e penhora e tutela de urgência. E processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas, de forma que continuam tramitando normalmente, esses procedimentos: jurisdição voluntária, conservação de direitos, alimentos e nomeação ou remoção de tutor e curador. Então, atenção! E aí a gente coloca esse slide que você está vendo, é um slide que eu utilizei nas minhas aulas do último concurso e do penúltimo de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Então, todo o meu aluno teve acesso a esse material. Como que foi a prova? Eu vou mostrar para você agora. Na última questão de escrevente técnico judiciário caiu a seguinte questão: processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspende pela superveniência delas. Atenção, olha o enunciado da questão de prova, letra da lei, exatamente como eu acabei de ensinar para você. E aí ele diz assim: A, homologação de desistência da ação, não falamos desse tema. B, procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, resposta certa. Você assinala a letra B e nem continua a leitura das demais alternativas. Como assim, professora? O meu aluno, ele trabalha com probabilidade e ele estuda aquilo que realmente vai cair. Aquilo que você tem certeza absoluta é aquilo que você vai assinalar e você não vai perder tempo, vai utilizar esse tempo para responder uma questão que às vezes você fica em dúvida entre a A e a C. Aqui não, aqui você tem certeza absoluta. Por que você tem certeza absoluta? Porque você estudou. E aí você não precisa perder tempo com as demais questões. É a letra da lei. É isso que o examinador ele vai cobrar de você. Por isso que é importante a leitura diária dos artigos, por isso que eu faço sempre aqueles desafios em que eu mando para você um plano para a gente ler alguns artigos por dia e cobrir todo o nosso edital. Vamos lá, a resposta certa é a B. A C ele fala, os processos que versem sobre a arbitragem,
inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral? Não. O registro de ato processual eletrônico e a respectiva intimação eletrônica da parte? Não. E a realização de audiência cujas datas estiverem designadas? Não. Então, durante as férias forenses, os prazos processuais e os processos ficam suspensos. Ocorre que aquilo que é urgente não pode ficar suspenso. E aí o Código de Processo Civil, ele vai falar para nós aquilo que nunca fica suspenso. Então, jurisdição voluntária e conservação de direitos, quando puder ser prejudicado pelo adiamento, aquilo que a lei determinar, a ação de alimentos e dação e remoção de tutor e curador. Esses são os processos que nunca param. Professora, você me disse que as férias forenses é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, mais um objetivo. Eu vou comemorar, porque eu já sei quando serão minhas férias quando eu for escrevente. Não é bem assim. Você poderá gozar de férias nesse período? Poderá, mas se as suas férias coincidirem com o período de férias forenses. Porque, embora o tribunal esteja nesse período de suspensão de prazos, o juiz, os serventuários, eles vão trabalhar normalmente durante esse período de suspensão de prazos, salvo, como eu falei para vocês, se coincidir com as suas férias individuais. Até mesmo porque é o período que você, no cartório, que o tribunal vai se organizar, vai colocar em dia alguns processos, é o momento que o tribunal tem que estar lá de plantão para poder tocar esses processos que são considerados urgentes. E essas férias forenses, esse período de suspensão, regra geral, ele é direcionado para aquele advogado que ele trabalha sozinho. Senão o advogado nunca teria férias. Nunca teria férias. Por quê? Porque os prazos processuais sempre estariam correndo. Então existe esse período de férias forenses que os prazos processuais ficam suspensos e isso vai beneficiar principalmente aos advogados, que são aqueles profissionais autônomos que trabalham de acordo com a publicação dos atos processuais, e esses advogados, nesse período, salvo os processos urgentes, eles também têm o seu período de férias forenses, porque ele sabe que nesse período não está correndo nenhum prazo que ele precisa praticar, que possa prejudicar o seu cliente. Então, muita atenção para isso. Bom, dito isso, eu vou encerrando a nossa aula de hoje. A gente falou muita coisa sobre método de estudos, falamos um pouquinho de processo civil, então você vai se preparando, você vai já preparando o seu material, os seus artigos de lei. Se você ainda não me segue nas redes sociais, acompanhe lá o meu trabalho no Instagram e no Facebook, @prof. Juliana Pereira. O meu site também você pode acessar julianapereira.com.br. É lá que nós estamos reformulando, nós já temos lá desafios e materiais gratuitos, mas acompanhe meu site, porque a cada dia eu vou liberando mais material para vocês, você fica sabendo das videoaulas, o canal no YouTube também você pode procurar como Prof. Juliana Pereira, e você vai utilizando todos esses meios para se preparar e ficar cada vez mais craque em processo civil, com o objetivo de ser aprovado, gabaritar processo civil e depois ligar para a professora. Professora, estou trabalhando aqui na comarca tal, vem aqui, vamos tomar um café. E eu vou ficar imensamente feliz de te conhecer e saber que eu colaborei aqui um pouquinho, mas o esforço é seu, o mérito vai ser seu e a aprovação e tudo que você vai colher da sua aprovação é um direito que você vai ter. Eu tenho certeza que você vai ser absolutamente feliz, mas para isso você precisa estudar bastante. Não fuja disso, não fuja do seu objetivo, coloque lá todo dia em algum lugar que você vê lá em cima da sua mesinha qual que é a sua meta e aquilo que você deve cumprir diariamente para chegar finalmente na sua aprovação. Essa é apenas a primeira aula. Nas próximas aulas eu não vou falar mais de métodos de estudo genericamente e nós vamos trabalhar só processo civil, alguns temas que são importantíssimos para a sua prova. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Grande beijo, eu te vejo na próxima. Não se esqueça, me espere, a aula vai ser disponibilizada para você através do e-mail que você cadastrou. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim lá no Instagram, no Facebook, através da página, aquela de curtir, Prof. Juliana
Pereira, porque no pessoal eu não consigo ter o controle de todas as mensagens que eu recebo e eu vou procurar responder a sua dúvida no menor espaço de tempo possível que eu puder. Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!